Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a razão e proporção, definições e conceitos. Vamos começar perguntando o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado. Exemplos aqui que nós podemos ver. A temperatura, nós conseguimos medir a temperatura. O tempo, nós usamos o relógio para fazer essa medição. A distância e uma área, nós temos hoje equipamentos sofisticados capazes de calcular por satélite distâncias e áreas. Estatura, nós temos aqui a régua, vertical. Nós podemos também calcular a velocidade, o som, a altitude, o volume. Então aqui estão alguns exemplos de grandeza. Então tudo que puder ser mensurado ou medido é considerado uma grandeza. Razão entre duas grandezas. Consideremos A e B duas grandezas quaisquer. A razão entre A e B é, na verdade, o quociente entre A e B. Você vai estabelecer uma relação entre eles. A representação, você pode usar essa forma de representar. Eu coloco uma grandeza aqui em cima, o traço da razão e a outra grandeza aqui embaixo. Ou você pode usar essa outra, onde no lugar dessa barra você vai usar os dois pontinhos. Vamos ler assim, ó, A está para B, onde o A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Podem observar aqui que nessa primeira representação você lembra de frações, né? Na verdade, tem alguma coisa a ver com fração, sim. Na fração, esse é o numerador e o de baixo é o denominador. Quando falo de razão, eu estou falando que esse aqui é o antecedente e esse aqui é o consequente. Vamos ver um exemplo 1? Numa classe com 50 alunos, 20 são meninos. Qual a razão? Letra A, entre o número de meninos e o número total da classe. Quando você estipular uma razão, você tem que obedecer essa ordem, tá? A gente está dizendo o número de meninos e o número total da classe. Então, nós vamos escrever assim, ó, número de meninos está para o número total da classe. Então, aqui em cima, eu vou colocar os 20, que são os 20 meninos que tem lá, e o total da classe, nessa classe tem 50 alunos, então aqui vai ficar 50. Se eu tivesse colocado o número total da classe em relação aos meninos, isso aqui ficaria invertido. Ó. Ficaria 50 para cima e o 20 para baixo. E aqui você simplifica. Se tiver um 0 aqui em cima e outro aqui embaixo, significa que esse 2 foi multiplicado por 10 e o 5 também. Então, eu posso fazer esse corte, que na verdade é como se você estivesse dividindo por 10 o antecedente e o consequente. E isso aqui resultou numa razão igual a 2/5. O que significa essa razão? Significa que a cada 5 alunos dessa turma, dessa classe, 2 são meninos. Letra B, entre o número de meninos e o número de meninas dessa classe. Então, eu vou obedecer a ordem, tá? Número de meninos está para o número de meninas. Quantos meninos tem nessa turma? Nós vamos colocar aqui que são 20. Meninas são 30, porque aí a soma dá 50, que é o total. Observem que esse valor de 30 não aparece lá naquele comando, mas a gente supõe que se tem 20 meninos, para completar 50 falta 30. Vamos cortar esses dois zeros, e aí nós temos aqui a razão 2/3. O que significa isso? Que nessa classe, a cada 3 meninas, existem 2 meninos. Observe que nós estamos comparando aqui um grupo com o outro. O exemplo 2 diz o seguinte: uma formiga percorre 1000 centímetros em 12 minutos. Nesse mesmo tempo, uma pessoa percorre 1,5 quilômetros. Qual a razão entre as distâncias percorridas entre a formiga e a pessoa? Aqui nós vamos colocar, estabelecendo a razão, obedecendo a ordem, tá, gente? Distância percorrida pela formiga está para distância percorrida pela pessoa. Vamos colocar aqui a distância percorrida pela formiga, 1000 centímetros. E pela pessoa, 1,5 quilômetros. Observem aqui, gente, que nós temos duas grandezas, mas estão relacionadas na unidade de comprimento. Grandeza e comprimento tem unidade. Para você fazer o corte, como nós fizemos aqui em cima, que era a quantidade de pessoas.
eu preciso colocar tudo da mesma unidade. Olha, aqui está centímetro, aqui está quilômetro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou transformar tudo para metro. 1000 centímetros vai ficar assim, ó, centímetro, decímetro, metro. Nós vamos andar 2 casas para a esquerda e isso aqui vai ficar como 10 metros. 1,5 quilômetros, 1 quilômetro é 1000 metros, então 1,5 vai dar 1500 metros. Aí a gente corta aqui o Mzinho com Mzinho, esse 0 com esse 0, aqui em cima ficou só o 1 e aqui embaixo 150. Então a relação é de 1 para 150, levando em consideração que aqui nós estamos metro. Tá? Então isso quer dizer que para cada uma unidade que a formiga percorre uma distância, a pessoa percorre 150 unidades. Proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos ver aqui uma situação. Qual é a razão entre a altura de uma casa e a altura de um prédio? Vamos colocar aqui a casa e o prédio. Olha, essa casa ela tem aqui uma altura de 5 metros. E o prédio ele tem uma altura aqui no desenho de 20 metros. Nós vamos aqui ter que obedecer a ordem. Está dizendo a altura da casa em relação à altura do prédio. Então, aqui em cima vai ficar a altura da casa, que é 5 metros. Aqui embaixo, que é o consequente, a altura do prédio. Como está na mesma unidade, eu posso cortar esse metro com metro. Aqui ficou 5 e aqui ficou 20. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar. 5 sobre 20, eu posso dividir tanto o antecedente quanto o consequente por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 20 dividido por 5 dá 4. Então, nós temos 1/4 a razão entre a altura da casa e a altura do prédio. Vamos ver uma outra situação. Qual é a razão entre a quantidade de pedaços que sobrou e o total de pedaços da pizza inicialmente? Olha, observem aqui que nós temos 2 pedaços e aqui uma pizza que foi cortada em 8 pedaços. 8 pedaços, desses 8 pedaços, sobraram apenas 2. Então, eu tenho que comparar aqui a quantidade que sobrou com a quantidade de pizza que tinha inicialmente. Vamos obedecer a ordem. São 2 pedaços que sobraram para 8 que tinham inicialmente. Nós vamos fazer aqui divisão, porque isso aqui é quantidade, né? Não tem unidade aqui do lado. Vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. Observem, gente, que a razão que deu aqui nessa primeira situação é a mesma que deu nessa outra. Observamos, então, que existem situações diferentes que envolvem a mesma razão. Nesse caso, nós dizemos que tanto uma situação quanto outra está na mesma proporção, existe uma proporção entre elas. Então, é isso que vai estabelecer aqui a proporção. É uma igualdade entre 2 razões. Representação de uma proporção. Nós vamos considerar que as grandezas A, B, C e D são 4 grandezas, e aí nós vamos escrever a proporção dessa maneira. O A sobre o B é igual a C sobre D. Nós também podemos escrever dessa maneira aqui, usando os 2 pontinhos aqui. E aqui nós vamos ler assim, A está para B, assim como C está para B. Pode escrever dessas 2 maneiras aqui. O A e o C, que são esses 2 que estão aqui em cima, são os antecedentes. O B e o D são os consequentes. Mas, dentro das propriedades que nós vamos ver de proporção, esses 2 elementos que estão aqui para o centro, bem nessa parte próxima da igualdade, eles são chamados de meios, e os que estão aqui nas pontas são chamados de extremos. Propriedade fundamental da proporção. Aí aqui nós vamos definir como é que é essa propriedade. Em toda proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então está aqui a nossa proporção. E aqui, aqui é os meios, que é o B e o C, que são os meios. E aqui são os extremos, que é o A e o D. Então, a propriedade diz o seguinte, se isso aqui realmente é uma proporção, o produto dos meios, ou seja, B vezes C, é igual ao produto dos extremos, A vezes D. Essa propriedade vai permitir que você resolva várias questões relacionadas com razão e proporção. Ela também é conhecida como a regra do X, tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos.
Resolução de problemas. Vamos ver aqui o problema número 1, diz o seguinte: a planta baixa de uma casa foi feita na escala 1/50. 1 está para 50, tá? O comprimento de uma parede nessa planta é 10 centímetros. Qual é o comprimento real dessa parede? Quando nós falamos de escala, a escala é um tipo de razão. Observe que tem aqui o antecedente, 2 pontinhos e o consequente. O que é uma escala? Uma escala ela relaciona o comprimento no desenho ou na planta, essa planta baixa aqui nada mais é do que o desenho da casa, dividido aqui pelo comprimento real. Então, uma escala é o comprimento no desenho está para o comprimento real. Nós podemos então escrever assim, ó. 1 está para 50, que é a escala, isso aqui é igual. Comprimento no desenho, quanto é? 10 centímetros. Comprimento real é o valor que eu quero descobrir. Aqui o tamanho real da parede. Aqui nós montamos uma proporção. Vou utilizar a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte: o produto dos meios, 50 vezes 10, é igual ao produto dos extremos, que é 1 vezes x. Para efeito de cálculo, eu vou deixar esse x desse lado, sem que comprometa a questão de jogo de sinal. E 50 vezes 10, isso aqui vai dar 500. É 500 centímetros porque o 10 está em centímetros. Mas se eu quiser transformar, ó, centímetro, decímetro, metro, anda 2 casas para a esquerda. E isso aqui vai ser igual a 5 metros, que é a resposta dessa questão. Isso quer dizer, gente, toda vez que falar em escala, você vai usar essa relação aqui, que está destacada. Ele pode dar aqui na questão o tamanho do desenho, ó, 10 centímetros do desenho, equivale a um tamanho igual a 5 metros no comprimento real. Então, essa parede tem 5 metros e lá no desenho ela só tem 10 centímetros. Questão número 2. A soma das idades de 2 irmãos é igual a 49. Sabendo que a idade de um irmão está para 3, assim como a idade do outro está para 4, quais as idades dos irmãos? Essa questão também é uma questão relacionada com proporção. Vou chamar a idade de um irmão de x, a outra de y. Então, vou escrever assim, ó. X mais y é igual a 49. A idade do irmão x mais a idade do irmão y é igual a 49. E aqui nós vamos montar uma proporção. Olha, sabendo que a idade de um irmão está para 3, então vou colocar aqui, ó, x está para 3, assim como é igual, né, a idade do outro irmão está para 4. Nós montamos aqui uma proporção. Para resolver esse tipo de questão, nós vamos usar uma outra propriedade que diz o seguinte: toda vez que você somar esses antecedentes aqui, ó, em duas razões, o caso nessa proporção, e somar os consequentes, você continua com a mesma razão, tá? Estabelecendo a mesma razão. Então, eu vou somar esses dois aqui em cima, ó, x mais y, vou somar aqui embaixo 3 mais 4. Se eu somar aqui ou subtrair, gente, essa igualdade aqui ela continua sendo verdadeira, ou seja, a razão aqui, a proporcionalidade, ela vai continuar sendo estabelecida. E o que é essa soma de x mais y? Aqui em cima não é igual a 49, não é a soma das idades, então eu vou substituir aqui em cima por 49, e aqui embaixo eu somo 3 mais 4 dá 7. 49 dividido por 7, isso aqui dá 7. Bom, agora eu vou pegar cada uma dessas razões aqui e igualar a 7 para descobrir as idades dos irmãos. Primeiramente, x sobre 3 igual a 7. Aplicando aqui a propriedade do x, na regra do x, esse 3 vai passar multiplicando para cá. Então, x vai ser igual a 7 vezes 3, x é igual a 21. Essa é a idade do primeiro irmão. Eu também posso escrever que y sobre 4 é igual a 7. Esse 4 vai passar multiplicando com o 7. Então, y é igual a 7 vezes 4, e 7 vezes 4 dá 28, que é a idade do outro irmão. Então, um irmão tem 21, o outro tem 28. Para você saber se está certo, basta você somar as duas idades. Ó. 21 mais 28 dá 49. Então, está correta a questão. Outras questões, gente, que envolvem aqui subtração, por exemplo, se aqui fosse subtração desse um determinado valor aqui, você pode subtrair esses antecedentes
e subtrair os consequentes, que essa proporção ela vai continuar valendo. Aí no final você vai ter uma constante de proporcionalidade que vai ser igual a cada uma dessas razões aqui. Ok? Então espero que tenha ajudado aí você entender. Anotem tudo direitinho e resolvam as questões lá da nossa atividade. E na próxima aula a gente volta com o assunto de porcentagem. Até lá!